Está começando o especial didático e que abrange a disciplina Sociologia no ensino médio e com o tema Sociedade da Informação. Trazemos aqui hoje o convidado especial, Alessandro Paixão, professor formado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. Ele atua no Instituto Federal Catarinense atualmente. Bem, o programa esse vai agora tender para a mídia na sociedade da informação, justamente, que é a mais assim que mobiliza as massas ainda, a velha mídia, como a televisão, revistas impressas, jornais impressos. E nós vamos aqui começar com o professor perguntando a tendência, justamente, dessa nova mídia que está surgindo com blogs, com sites, com novidades diferentes de monopólio como existia antigamente, em relação à América Latina, ao despontamento agora dela no fato de eleger por si própria seus candidatos, sem ter aquela mãozinha dos companheiros norte-americanos. Então, eu acho que com os governos de esquerda na América Latina, a tendência é uma redemocratização em geral. E essa redemocratização ela vai acontecer também dentro da mídia. Porém, essa redemocratização, a gente tem que se perguntar qual o poder dessa redemocratização e desses novos grupos que acabam entrando nessa mídia, na internet, na televisão, principalmente na internet, que é o meio mais democrático. Hoje em dia você com um computador, com acesso à internet, você consegue colocar um blog no ar, você consegue colocar informações no ar. Só que o monopólio da informação que é considerada legítima, ou seja, daquela que é aceita como verdadeira na sociedade, ela ainda continua nas mãos de alguns grupos. De 5 ou 6 grupos. Se você pegar hoje, fizer uma rápida pesquisa no site ou assistir os jornais das grandes redes de televisão, vocês vão perceber o quê? Que as notícias são exatamente as mesmas. Então quer dizer assim, o telespectador hoje ele não tem aquela vontade de sair pesquisando sobre as notícias que ocorrem. Então ele espera tudo vir pronto, porque esse é o trabalho do jornalista. Então tudo que é editado, mas ele só pode saber daquilo e sobre aquilo. Exatamente. Ele não tem aquela ânsia de querer pesquisar, então ele acredita no que é um trabalho, ele considera um trabalho verdadeiro, então ele tem que estar de acordo, né? Sim, mas aí que vem a questão do monopólio da informação e da legitimação. O que é legitimação? Legitimação é você considerar algo como verdadeiro. Então a informação que sai num grande jornal, ela é verdadeira. A informação que sai num blog marginal, ela não é verdadeira. Por quê? Porque é um blog marginal. Porque aquele veículo de mídia não tem essa legitimidade, né, que tem os grandes canais de televisão. Agora, uma coisa ser legítima não significa necessariamente que ela é verdadeira. Como eu falei, é considerada verdadeira. Né? Essa que é a questão. E a primeira questão que eu falei lá da América Latina se deve principalmente então à proliferação principalmente da internet? Ou você acha que ainda até não foi tanta contribuição da internet, mas outros fatores fundamentais? Eu acredito que a disseminação da internet ajuda, mas ela não é o único fator. Nós sempre tivemos meios alternativos de comunicação na América Latina, no Brasil. Por exemplo, no Brasil, nós temos algumas publicações impressas como a Carta Capital, como a Caros Amigos, que são publicações alternativas que fogem daquele padrão de, das grandes mídias. Sim. Por que a internet agora vem à tona? Porque é um meio de comunicação hoje em dia que mais tem poder, que mais se prolifera
e que os jovens mais gostam, que as pessoas também têm mais, querem ter mais acesso à internet. Então, talvez a internet, nesse sentido, ela seja também mais uma parte dessa mídia alternativa que se forma. Mas existem outras, só que a internet, por ser a mais procurada, acaba sendo a mais conhecida. Sim, professor. Então, nós temos um vídeo editado para mostrar para o telespectador. É o vídeo do fato que ocorreu recentemente aqui em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, pela emissora e retransmissora da Rede Globo, a RBS TV, do grupo RBS. E no caso citado é um comentarista muito famoso na região. E nós vamos mostrar o vídeo aí, vocês acompanham. E daqui a pouco o comentário do professor sobre o vídeo. O comentarista disse que o tráfego pesado nas rodovias durante o feriado é causado pelo excesso de carros porque os pobres estão comprando automóveis demais. E mais, ele criticou o governo por estimular a oferta de crédito para que pessoas de baixa renda comprem carros. Segundo ele, são estes novos motoristas os responsáveis pelos acidentes e mortes no trânsito. Todo feriado, os acidentes se repetem, reflexo do aumento de carros nas estradas. O apresentador do Jornal do Almoço, da RBS TV, dava as notícias, quando passou a palavra ao comentarista. Hoje, qualquer miserável tem um carro. O sujeito jamais lê um livro, mora apertado numa gaiola, que hoje chamam de apartamento. Não tem nenhuma qualidade de vida, mas tem um carro na garagem. O comentário teve enorme repercussão na internet. Um discurso carregado de preconceito e ódio de classe. Quando o camarada morre sozinho, problema dele. Mas e quando mata um inocente? Se um desgraçado destes é atropelado e feito sanduíche na pista, o que é que vão dizer? Este trânsito insano. Luiz Carlos Prates é comentarista em Florianópolis do Jornal da RBS, afiliada à Rede Globo em Santa Catarina. Estultícia, falta de respeito, frustração, casais que não se toleram, popularização do automóvel, resultado deste governo espúrio que popularizou pelo crédito fácil o carro para quem nunca tinha lido um livro. Pois é, né, professor? É complicada a situação desse camarada, desse comentário aí. Queria saber a respeito desse vídeo, o que o professor, sim. E além do que, é uma falta de respeito com a sociedade, né? Ele fala isso numa concessão pública que o serviço dele não é fazer isso. Ele agrediu a todos aqui. Sim. Então, na verdade, as televisões do Brasil, as chamadas televisões abertas, elas são concessões públicas. Então é como se fosse um ponto de táxi. Vamos imaginar assim, um ponto de táxi. O cara, ele não é dono daquele pedaço da rua onde ele deixa o táxi. Ele não é dono da cidade onde ele anda com o táxi. Mas ele tem uma concessão pública para prestar o serviço naquele lugar. Assim é a televisão no Brasil. A televisão no Brasil também é uma concessão pública, certo? Então, um dos temas, por exemplo, que veio, que quis vir à tona, mas ele não chegou a ser debatido durante a última campanha presidencial, é a questão da mídia, do controle sobre a mídia. Eu, por exemplo, sou a favor do controle sobre a mídia, pois já que as televisões elas são concessões públicas, elas teriam que atender ao interesse público, mas não ao interesse de grupos particulares. Mas a gente sabe que essas concessões foram dadas naquela época lá que a mídia ajudou justamente... Sim, elas foram dadas durante o regime militar, não é? E foram dadas para grupos estratégicos. E até hoje elas pertencem a grupos estratégicos. Então eu acredito que a mídia televisionada, a televisão, ela deveria sim passar por um controle estatal, por um controle, não digo nem estatal, mas por um controle público. Né? Uma coisa é controle estatal, outra coisa é controle público. Né? Controle pela sociedade civil, por vários órgãos que fazem parte dessa sociedade civil, não precisa necessariamente ser um controle estatal. Mas, uma vez que são concessões públicas, elas teriam que atender ao bem público e não atender a objetivos particulares.
Sim. e se prestar a esse tipo de coisas, que são reflexões, são opiniões particulares. Sim. Né? Ou seja, essa mídia não é democrática, Como a gente, ela dá acesso a determinados grupos para expressar suas opiniões. como a gente viu ali, ele foi parar em rede nacional, porque a TV é local, da região sul do país, e foi parar na Rede Record. Sim. Foi parar como comentarista na Rede Record, e o âncora, ele mesmo declarou ali um preconceito e uma proliferação do ódio ali. Sim. Em rede local, mas isso se estendeu pelo sul inteiro. O sul que hoje concentra a maior parte ou grande parte da linha, né, mais conservadora do país. Sim. Mas aí, a questão da internet que você colocou antes, aí nesse sentido eu acho que a internet ela ajuda a fazer uma contra-hegemonia a essa mídia. Por quê? Porque aí surgem movimentos não oficiais, não legitimados, dentro da internet, que ajudam a combater esse tipo de atitude. Só que a internet hoje ela não está acessível a grande parte da população. Né? A internet ainda ela é bem restrita. Nós que temos acesso à internet, a computador, a telefone, nós achamos isso normal, né? Você chegar aqui com o computador, ligar o computador e entrar na internet. Só que para a grande maioria das pessoas no Brasil, isso ainda não é uma realidade. Né? E aí também é preciso saber lidar com essa ferramenta que é a internet, que é um oceano de informações, só que você precisa saber que tipo de informações você vai buscar dentro desse universo imenso que é a internet.